E os BRICS entram numa nova fase, como estão chamando de BRICS+, na realidade. O que acontece? Agora, em 2025, os BRICS avançaram, né, ampliaram, expandiram todo o seu efetivo, agora tem 10 membros ao todo. Lembrando que os BRICS começaram com uma versão menor, né? Era Brasil, Rússia, Índia, China, e era BRIC. Com o passar do tempo, resolveram mudar, né? Trouxeram a África do Sul para perto, então passou a ser BRICS. E de um tempo para cá vem intensificando todas as negociações, conversas, né? As pessoas foram aumentando, os parceiros foram chegando, e com essa questão que envolve o conflito Rússia e Ucrânia, né? Toda essa questão de problemas de sanções das mais diversas, começou a haver um novo objetivo dentro desse conceito de BRICS. Né? Começou a ganhar força outras questões dos BRICS, que então resultou na ampliação. Então hoje nós temos a presença do Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã, e agora, desde o dia início de janeiro, na realidade, começou a ter a presença da Indonésia também nesse processo. Né? E um fato curioso é que a Indonésia, que agora faz parte, desde o dia 6 de janeiro, lembrei, agora de 2025, a Indonésia que é a quarta população, a quarta nação mais populosa, 281 milhões e alguma coisa. Em termos de PIB nominal, é a 16ª maior economia, e oitavo, se for a oitava economia, se for olhar essa questão de PPC. Ela é forte exportadora de petróleo bruto e gás natural, fornecedora de borracha, inclusive concorrente brasileira, né? Café, cacau, óleo de palma. Ou seja, é mais voltada para commodities de uma forma geral. E, de certa forma, então, houve uma ampliação. Também houve convites para a Arábia Saudita fazer parte, tá? A Arábia Saudita nem disse que sim, nem disse que não, ia pensar, ia ver o que, é que iria fazer, até porque envolve outros fatores, tá? Porque o que, que acontece? Tem o caso da aproximação da Arábia Saudita com os Estados Unidos, então tem que ter todo um cuidado dessa questão, aproximação com os Estados Unidos, principalmente militar também, econômica e militar. Né? Outro fato interessante a se observar dentro disso, tem o caso da Argentina, que disse não, agora mais recente, e de uma forma geral, então, existem os chamados países parceiros, nações parceiras. Tem o caso de Belarus, que, sendo bem realista, qual o motivo de Belarus estar nesse parceiro? Quintal russo. Basicamente isso. Certo, Pablo, mas o Belarus tem uma aeroespacial, né, a parte de aviões especificamente, é até interessante, mas é quintal russo. Tem o caso da Bolívia, que ganhou uma certa repercussão, mas é mais por conta da presença do lítio, a maior reserva, as maiores reservas de lítio do mundo está lá na Bolívia, 23 milhões de toneladas aproximadamente. Vê o caso do Cazaquistão, que, sendo bem realista, qual o motivo do Cazaquistão estar como parceiro? Nenhum, é quintal russo. Tem uma certa lógica geopolítica em termos de território dele, né? Por conta os portos do Mar Cáspio. Mas tirando isso, não tem muito objetivo de estar lá, talvez gasodutos, algo desse tipo. Cuba, eu não vou nem comentar, né? Qual é a lógica? Malásia, essa sim é uma parceria interessante para os BRICS, tá? No caso, tem a questão dos semicondutores, é um parceiro estratégico de semicondutores, tá? Tem Taiwan, evidentemente, principal, né, em termos de semicondutores, mas Malásia é interessante, é uma estratégia, tem um sistema de estratégia nacional de semicondutores que lá é legal. Tailândia tem um fator geopolítico ser chamada a entrada da Ásia no mar, né? É o chamado oferece o papel de construtor de pontes. É um país que de certa forma tem essa facilidade de estar numa posição geograficamente interessante em termos de entrada. Tá? Basicamente, é mais uma questão geográfica a presença da Tailândia, né? Sendo bem claro quanto a isso. Tem o caso de Uganda,
que é provavelmente uma parceira meio que da China, deve ter alguma conexão ali. Os chineses estão muito fortes nessa região. Então é um pezinho, é uma forma de um pezinho, né, para que alguns países africanos, né, do continente africano façam parte do processo lá todo, principalmente nessa região da África Oriental. Né? E tem o caso de outros dois países, Uzbequistão, que é um corredor, né, para gasoduto russo, talvez indo para o Irã, portos, coisas relacionadas a isso, mas em termos econômicos, que é o papel principal do BRICS, teoricamente, né, não muito relevante. Nigéria, que é esse último parceiro mais recente, esse sim é um parceiro interessante, já que teoricamente é a maior economia da África, né, a maior economia africana, com um crescimento de PIB, por sinal, projetado para atingir 3,6% ao ano em 2025 e 2026, e aí sim, aí posso dizer que é um parceiro estratégico. Mas a maioria desses parceiros não são nada estratégicos. O Brasil tem um problema seríssimo que é o seguinte: boa parte desses países sejam parceiros, né, alguns deles, ou seja, até os titulares, temos um problema. Qual é o problema? Autocracias, nada de democracia de uma forma geral, né? Vamos dizer, existe uma democracia plena na Rússia? Não, não existe. Existe algo na China relacionado? Não, não existe. Egito também não. Emirados Árabes Unidos? Esquece. Irã? Ui, acabou. Etiópia, Indonésia, não muito também. África do Sul existe uma certa democracia. Índia existe uma certa democracia, mas enfim, mas existe. Brasil. Então perceba que o Brasil está se juntando com um grupo bem complicado, né? E aí é tanto que Trump já deixou bem claro essa questão de o quanto é complicado e dizendo, olha, se algum país começar a negociar de forma alternativa ao dólar, vão ter sanções severas para esses países, no sentido de impostos, de taxas, né? E o que acontece? O BRICS, de certa forma, tornou-se uma forma alternativa de negociações, para que novas negociações, utilizando moedas das mais diversas, possam ocorrer, né? Trocas comerciais possam existir entre esses países e até de forma indireta possam comprar. E, por exemplo, no caso dos russos e dos iranianos, que têm diversas sanções das mais diversas, é uma forma interessante de outros países terem tecnologia de forma direta ou indireta e venderem, negociarem de alguma forma aos russos com uma taxa simbólica, entre aspas, por fazer parte, né, dessa transação. Então, é uma situação para o Brasil interessante, mas que pode se tornar perigosa, porque está mais parecendo como o clube do Bolinha, o clube do Putin, tá? E aí, para o Ocidente, o Brasil que sempre se manteve o mais neutro possível, é preocupante de certa forma, tá? Vamos ver até que ponto Trump ele vai só mais fazer barulho do que de fato agir. Então, também é interessante observarmos isso. Se não é só uma forma dele fazer barulho, tá? Ou se de fato ele vai agir taxando algumas questões. Lembrando que hoje o principal parceiro brasileiro é a China, tá? Digamos que em segundo lugar está os Estados Unidos. Detalhe, os americanos precisam sim do Brasil, diferentemente do que Trump disse, evidentemente vamos considerar como sendo uma retórica, né, apenas discurso, falácia, que é padrão dele, e evidentemente os Estados Unidos precisam sim do Brasil, o Brasil é um parceiro interessante para eles. Evidentemente, os americanos para com o Brasil, sim, o Brasil precisa muito dos americanos, mas não só deles, né? Existe, por isso que é interessante o Brasil tentar se manter o mais neutro possível nesse embate de BRICS, o BRICS que criou até banco. Existem outros países que fazem parte do banco, não exatamente como nem um membro efetivo, nem parceiro, mas faz parte do banco do BRICS, que por sinal é Dilma Rousseff, que é a presidente, né, desse banco. Mas está aí a informação, então, no BRICS, com nova cara, com novas características, e que pode trazer uma problemática geopolítica quanto a isso, principalmente para o Brasil e Índia, que meio que do tipo, olha, eu só quero paz.
Índia vem crescendo muito rápido e vem tentando se esquivar dessas questões de conflitos, de guerra e coisas do tipo. A China, de uma certa forma, também, tá? Mas aí, Rússia, pelo contrário, né, batendo muito nessa tecla. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas tá a informação, valeu, grande abraço.